por crianças e adultos. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com AMP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e mais prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada adversidade, existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela AMP a se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Para aprender invisível com o lado AMP para cima. Quando Henley escreveu as linhas poéticas "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele poderia ter informado que somos mestres do nosso destino porque somos mestres, primeiro, de nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nosso futuro. Essa é uma lei universal. O poeta poderia ter nos dito com grande ênfase que a lei funciona sejam as atitudes destrutivas, sejam construtivas. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida porque sua atitude em relação a si mesmo foi grandiosa. Empresas identificadas com o nome Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de $1 bilhão. Porque ele foi generoso e misericordioso com os outros, os mudos vieram a falar, os aleijados foram restabelecidos para vidas produtivas e centenas de milhares de pessoas receberam tratamento hospitalar a um custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir de sementes de pensamento plantadas dentro dele por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry a dádiva inestimável. Também ensinou-o a aplicar o maior valor da vida: a dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diária, Mary Kaiser passava horas como enfermeira voluntária ajudando os desvalidos. Muitas vezes ela disse ao filho: Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. O maior valor da vida. Foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos maiores valores na vida. Entre esses estavam o amor pelas pessoas, a importância de servir aos outros, amar as pessoas e servi-las. Ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder da AMP. Ele sabia o que a AMP podia fazer pela vida dele e por seu país. Também conhecia a força da AMN. Durante a Segunda Guerra Mundial, construiu mais de 1.500 navios com tamanha rapidez que assombrou o mundo. Quando disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isso, é impossível. Todavia, Kaiser fez. Quem acredita que não pode, repele o positivo. Usa o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo. Usa o lado positivo. Por isso precisamos ter cuidado quando usamos esse talismã. O lado da AMP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar suas dificuldades e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente de seus concorrentes e, como Kaiser, pode transformar o que os outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado AMN é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero e derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso se não o usarmos corretamente. Como a força de AMN repele. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força de AMN repele.
Ela vem de um dos estados do sul. Lá onde lareiras a lenha ainda são usadas para aquecer as casas, vivia um lenhador que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, ele tinha fornecido lenha para um determinado cliente. Sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira particular. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3 metros cúbicos e meio de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho especificado. Ele ligou para o lenhador e pediu para ter as toras de tamanho maior trocadas ou partidas. "Não posso fazer isso", disse o comerciante de madeira. "Custaria mais do que toda a carga vale." E com isso, desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade da tarefa, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande, o qual alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe do machado, dividiu-a. Um rolo enegrecido de folha de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou. Para seu espanto, continha notas de 50 e 100 dólares muito velhas. Lentamente, ele as contou. Eram exatamente 2.250 dólares. As notas evidentemente tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha AMP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez, a AMN do lenhador afirmou seu poder repelente. "Isso é assunto só meu", disse ele. "Se você revela seus segredos, as pessoas sempre lhe traem." Apesar de muitos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Agora, o ponto dessa história não reside na ironia. É verdade que o homem com AMP encontrou o dinheiro, enquanto o homem com AMN não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com AMN impedirá que lances de sorte o beneficiem. E o homem com AMP irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagens. Na equipe de vendas da Combined Insurance havia um homem chamado Al Allen. Al queria ser o astro de vendas da companhia. Ele tentava aplicar os princípios de AMP encontrados em revistas e livros inspiradores que lia. Leu um editorial da Success Unlimited intitulado Desenvolva a Insatisfação Inspiradora. Não muito tempo depois, surgiu a oportunidade de colocar em prática o que tinha lido. Ele teve um lance de azar. Aquilo que lhe deu a oportunidade de organizar as atitudes para efetivamente poder usar o lado de AMP de seu talismã. Ele desenvolveu a insatisfação inspiradora. Em um dia gelado de inverno, Al varreu todas as lojas de um quarteirão de Wisconsin. Chegou sem aviso prévio e tentou vender seguros. Naquele dia não fez uma única venda. Claro que não ficou satisfeito, mas a AMP de Al transformou essa insatisfação em insatisfação inspiradora. Por quê? Ele se lembrou do editorial que havia lido, aplicou o princípio. No dia seguinte, antes de sair do escritório local, contou sobre o fracasso do dia anterior aos colegas vendedores. Ele disse: "Esperem para ver. Hoje vou voltar para falar com esses mesmos clientes potenciais e vender mais seguros do que todo o resto de vocês juntos." E o notável é Al ter feito isso. Voltou para aquele quarteirão e procurou de novo cada pessoa com quem havia falado do dia anterior. Ele vendeu 66 novos contratos de acidente. Esse foi um feito incomum. E aconteceu devido ao lance de azar de quando marchou através do granizo e vento durante 8 horas sem vender uma única apólice. Al Allen conseguiu reorganizar suas atitudes.
conseguiu converter o tipo negativo de insatisfação que a maioria de nós sentiria em circunstâncias de fracasso semelhantes a que ele experimentara no dia anterior em insatisfação inspiradora que resultou em sucesso no dia seguinte. Hall tornou-se o melhor vendedor da companhia e foi promovido a gerente de vendas. Essa capacidade de virar o talismã invisível e usar o lado que tem a força de AMP em vez do lado que tem a força de AMN é característica de muitos do nosso pessoal realmente bem-sucedido. A maioria de nós fica inclinada a olhar para o sucesso como vindo de alguma forma misteriosa por meio de vantagens que nós não temos. Talvez porque as temos, não as vemos. O óbvio é muitas vezes invisível. A AMP de todos os homens é a sua vantagem e não há nada de misterioso nisso. Henry Ford, depois de alcançar o sucesso, foi objeto de muita inveja. As pessoas achavam que era por causa da boa sorte, ou dos amigos influentes, ou do gênio, ou do que quer que julgassem ser o segredo de Ford, que por causa dessas coisas Ford fora bem-sucedido. E sem dúvida alguns desses elementos desempenharam um papel. Mas havia algo mais. Talvez uma pessoa em cada 100 mil soubesse o verdadeiro motivo para o sucesso de Ford, e essas poucas geralmente tinham vergonha de falar disso por causa da simplicidade da coisa. Um único vislumbre de Ford em ação irá ilustrar o segredo perfeitamente. Anos atrás, Henry Ford decidiu desenvolver um motor conhecido como V8, agora famoso. Queria construir um motor com os 8 cilindros moldados em um bloco único. Ele instruiu seus engenheiros para produzirem um projeto para tal motor. Todos os profissionais, sem exceção, concordaram ser simplesmente impossível moldar um bloco de motor a gasolina de 8 cilindros em uma só peça. Ford disse: "Produzam assim mesmo." "Mas", responderam, "é impossível." "Mãos à obra", ordenou Ford. "E fiquem nesse trabalho até conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário." Os engenheiros foram ao trabalho. Não havia outra coisa a fazer se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e não tiveram êxito. Outros 6 meses se passaram ainda sem sucesso. Quanto mais os engenheiros tentavam, mais a coisa parecia impossível. No final do ano, Ford checou a situação com os engenheiros. Mais uma vez informaram que não tinham encontrado jeito de cumprir as ordens. "Continuem trabalhando", disse Ford. "Eu quero e vou tê-lo." E o que aconteceu? Bem, o motor não era impossível, é claro. O Ford V8 tornou-se o carro mais espetacularmente bem-sucedido na estrada, alçando Henry Ford e sua companhia tão à frente do concorrente mais próximo que levou anos para serem alcançados. Ele estava usando AMP, e o mesmo poder está disponível para você. Se usá-lo, se virar seu talismã para o lado certo, como Henry Ford fez, você também pode alcançar o sucesso em tornar realidade a possibilidade do improvável. Se você sabe o que quer, pode encontrar uma maneira de obtê-lo. Um homem de 25 anos de idade tem pela frente umas 100 mil horas de trabalho caso vá se aposentar aos 65 anos. Quantas de suas horas de trabalho vão ser avivadas pela força magnífica da AMP? E quantas delas terão a vivacidade nocauteada pelos golpes impressionantes da AMN? Mas como você vai proceder para colocar a AMP para trabalhar em sua vida ao invés da AMN? Algumas pessoas parecem usar esse poder instintivamente. Quando tratou de desenvolver o carro da Ford, Henry Ford foi uma delas. Outras têm que aprender. Hall Allen aprendeu ao relacionar e assimilar o que leu em livros e revistas inspiradoras. Atitude Mental Positiva é um desses livros. Você também pode aprender a desenvolver AMP. Algumas pessoas usam a AMP por um tempo, mas quando sofrem um revés, perdem a fé nela. Começam bem, mas alguns lances de azar as fazem virar o talismã com o lado errado para cima. Não conseguem perceber que o sucesso é mantido por aqueles que continuam tentando com a AMP. São como o famoso cavalo de corrida John P. Grier. Ele era um puro sangue de grande promessa. A expectativa era tamanha que, de fato,